Друзья, привет! Я Юлия Макарочкина, estou aqui em Moscou e hoje vou conversar com Astier. Ele é um brasileiro que realizou o sonho de muitos brasileiros. Ele aprendeu russo do zero e vim para cá, para a Corração da Rússia, para estudar literatura russa em russo. Astier, como surgiu essa ideia louca? Essa ideia louca não foi do dia para a noite. Eu estava muito interessado com o estudo da história do Brasil, especificamente com o estudo do período da ditadura militar. Eu percebi que havia pouca pesquisa relacionada com as relações entre a União Soviética e o Brasil naquela época. Existe uma farta documentação sobre como agiram os Estados Unidos, como eles se comportaram desde 64, quando houve o golpe militar, até o andamento da ditadura, que durou 21 anos. Praticamente não havia nada em relação à União Soviética e eu me dei conta de que se eu quisesse saber, eu tinha que estudar russo. Mas, além disso, não só o interesse histórico, porque para a pessoa virar para o outro lado do mundo, ele tem que ter muitas razões para fazer isso. Eu sou escritor e a literatura russa é a literatura mais importante do mundo. A literatura russa é um patrimônio que ofereceu para a humanidade autores como Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, Bulgakov e tantos outros. Então, a literatura russa, o teatro russo, que eu também sou dramaturgo, o teatro russo é apaixonante, o cinema é apaixonante. Então, para as pessoas que gostam de cultura, vir para cá é uma experiência única. E como foi seu primeiro ano aqui na Rússia? Adaptação e tal? O primeiro ano eu só falava inglês e era muito complicado, porque, por exemplo, eu precisava pedir informações na rua, eu sempre mirava as pessoas que tinham menos de 40, porque a possibilidade de encontrar alguém que fale inglês nessa faixa etária, acima dos 40, é muito remota. E é engraçado porque, por exemplo, o jovem russo, quando se pergunta, você fala inglês, ele vai sempre dizer sim. Embora ele não fale. Ele tem vergonha de dizer que... E quando eu estudava no Instituto Pushkin, com os estrangeiros, então a nossa língua de comunicação era o inglês. Mas aos poucos, eu me lembro que 9 meses eu comecei a falar. Porque assim, eu vim para cá, passei 3 meses, que é o período que o brasileiro tem direito sem visto. Porque eu queria ver como é que era, se eu iria gostar e tal. Voltei com a resolução de passar mais 9 meses. E nesse período, quando eu voltei, eu lembro do primeiro dia de aula. Porque quando eu voltei, eu acho que eu enganei a professora que vai fazer a avaliação. Ela fez aquele teste, eu acho que ela viu fazendo as declinações corretas e me colocou numa turma muito avançada. No primeiro dia de aula, eu pedi para me colocarem numa turma do nível mais não tão avançado. Eu lembro do primeiro dia que eu perguntei à professora, aqui se fala inglês? Ela fez, não falamos inglês. Então foi muito bom isso. E foi com ela tinha um método que me ajudou muito. Ela deixava que a gente falasse à vontade e só depois de terminar o pensamento, de terminar a expressão toda, que ela fazia as correções. Isso para mim foi muito bom, porque aí eu, desde o começo, eu não tive medo de falar, porque é muito desagradável. Você fala, a pessoa se corta e tal. Sim. E eu fui acostumado com essa professora a não ter medo de errar. E a melhor coisa que acontece quando você começa a praticar a língua é não ter medo de errar. Porque aí quando você erra, a pessoa te corrige. Evidentemente você fica com vergonha e aquela vergonha te ajuda a não esquecer. E como os russos reagem quando percebem que você é estrangeiro e tem alguma dificuldade? Como que eles te ajudam? No começo, assim, tem duas coisas que são bem contrastantes. A primeira, às vezes, as pessoas que trabalham, você está em Moscou, uma cidade muito grande, tem um comportamento tanto agressivo. Às vezes você não vai falar com um estrangeiro, não tem paciência, se você vai falar inglês ou qualquer coisa e tal. Agora, quando eles percebem que você está falando em russo, aí existe uma delicadeza, existe uma certa compreensão. Porque eu imagino assim, que o russo sabe que o idioma deles é difícil. Eles pressupõem que a gente está fazendo um esforço muito grande para poder falar, então
geralmente, quando a gente faz uma declinação errada, eles não te corrigem diretamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, kuritsa, que é galinha, né? Quando vai fazer, se eu quero a galinha, eu vou pedir a galinha, você vai declinar no Vinicius Padilha, kuritsu. Se você me lembra, às vezes estava numa stalova pedindo as coisas, aí falei, quero kuritsu, aí a pessoa, kuritsu. Quando ela vai repetir, já repete de forma correta, né? É um exemplo de como a minha experiência foi aqui em Moscou. Geralmente as pessoas, de alguma maneira, acabam te ajudando. Então, assim, você atravessou o mundo para seguir a sua paixão de estudar literatura russa, né? E como está sendo essa experiência para você? Valeu a pena? No início, a primeira semana, quando começou as aulas, porque, por exemplo, é um mestrado, não é feito especial, é um mestrado normal para russos. Então, são poucos estudantes estrangeiros. E um rapaz do Azerbaijão, que é uma república muito próxima da Rússia, então ele praticamente é como se fosse um nativo, porque estudou em Tule, viveu lá e tal. Uma moça da China, outra da Romênia e uma da Espanha. Então, ninguém espera por você. As aulas seguem normalmente. Tudo em russo. Tudo em russo. Não tem nenhum tratamento especial. O tratamento especial que existe, na verdade, é uma compreensão de que pra gente é mais difícil, mas, por exemplo, com o passar do semestre, a gente já está no ritmo de fazer apresentações dos trabalhos, as notas são colocadas, eu tenho que fazer todos os trabalhos que os russos fazem, então não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, exceção ou facilitamento pelo fato de eu ser estrangeiro. Então tem que estar aqui, tem que estudar. E a primeira semana eu quis voltar para cá. Eu fiquei, o que é isso, meu Deus? Depois acabei, porque assim, por exemplo, o professor, cada pessoa tem o seu universo vocabular. Sim. A primeira semana você vai acabando ouvindo determinadas expressões, as quais não se sabe pelo todo, mas é possível adivinhar pelo contexto. À medida em que essas expressões são repetidas, elas não só são entendidas, como elas são assimiladas no seu próprio vocabulário, o que acabou acontecendo comigo. De tanto eu ouvir determinadas expressões, palavras, eu acabei incorporando elas no meu próprio vocabulário, de tanto prestar atenção. Então isso é muito bom. Cada professor vai ter o seu universo vocabular particular, né? Sim, exatamente. E o que exatamente na literatura russa é que atrai você? Vou dar um exemplo. Quando eu estive em Petrozavodsk, na Carélia, fazendo preparatório, eu tinha uma aula só com a professora. Nós discutimos, ela me passava um conto e um filme e a gente discutia, e o objetivo disso era que eu tivesse uma preparação vocabular para poder me expressar através da literatura. E eu me lembro que ela me passou um conto do Gorky. Qual foi? Eu não me esqueci o nome. É o primeiro conto que ele escreveu, que a ação é o seguinte: uma pessoa está é uma fábula cigana, né? Estão ao redor de uma fogueira, perto do mar, e ele começa a contar uma história de uma mulher muito bonita, de um homem guerreiro do povo cigano. E é uma história sobre orgulho. Eu me esqueci o nome agora. E eu lembro que para a preparação dessa aula, eu li o texto em português, em inglês e em russo. Igor, que é um escritor que, vou confessar, é um escritor porque eu tenho uma certa antipatia, porque ele é muito associado com, vamos dizer assim, um apoio irrefutável à União Soviética. Então, geralmente, quando eu lia sobre a história, sempre que havia situações nas quais o governo via contra os escritores, ele estava a favor do governo. Sim. Então, eu tinha uma antipatia por Gorky. E li esse conto nessas 3 línguas, e é impossível perceber a riqueza que tem vocabular, estrutural, como Gorky escolheu as palavras corretamente, o ritmo. O texto em português não tem como alcançar a beleza, a força. Eu estou dizendo do escritor com quem eu tenho antipatia, que é Gorky. Então, eu só pude apreciar o valor e a riqueza dele como escritor no original. Mesmo no inglês, que
digamos assim, uma língua sintética, não consegue trazer a força e a beleza que tem em Gorky, que é um escritor porque não tem nenhuma relação, ao contrário, uma relação de antipatia. Então, a literatura russa, a própria língua russa tem uma série de possibilidades que nenhuma outra língua me parece ter. Vou dar só o exemplo dos verbos de movimento. Sim. Como é muito preciso. Eu lembro uma vez eu estava descendo com a minha namorada e a gente ia descendo e ela fez uma pergunta. Mu idioma или mu едешь? Едем. Como é que você vai traduzir isso? É só um verbo. Como é que você pode usar um verbo? A pé ou vamos pegar um trem? Mas não era de trem, era de elevador. Veja como é que é uma coisa muito objetiva. Sim. E é muito rico, muito bonito e único. Que os verbos de movimento são muito difíceis. Sim. São muito complicados. É uma quebra-cabeça. Então, por exemplo, me parece assim, a Moscou, por exemplo, é uma cidade que ela é construída ao redor da Praça Vermelha. Então, se você olha o mapa do metrô, por exemplo, a cidade ela é circular. Sim. Então, é como se a cidade estivesse dançando balé. É uma cidade que dança. Que lindo. E a língua russa também é uma língua que dança. Você, por exemplo, você pega Moscou, a palavra Moscou que no nominativo é Moskva. Aí, se você ama Moscou, ela já começa a dançar. Mas veja só, que é o pé dela que dança, é o pé dela que vira. Você Mosk, aí a parte vira Yalubu Moskvu. Se você vive em Moscou, o pé gira para outro canto também. Yajivu Moskvie. E se você... parece que... Como é que eu poderia dar um exemplo do Haiditli para Giz Moskvi? Se eu trago algo de Moscou, também o pé faz outra dança. Então você veja como... se a cidade parece com Moscou Parroj, dá Moskvu. Então você veja, uma mesma palavra que ela vai se movimentando, como uma bailarina que vai... Gente, eu acho que é uma explicação mais romântica que eu já vi dos casos gramaticais russos. Então a língua russa é uma língua que dança. E quando a gente estuda, por exemplo, é muito engraçado a forma como, pelo menos a forma como eu estudei. A gente vê praticamente tudo, vê os casos, vê os verbos de movimento, as expressões, e depois voltamos, como uma dança. Você volta mais aprofundado, vai, volta. Qual seria a música dessa dança? Eu tive semana passada vendo o Lago do Cisne. Seria Tchaikovsky. Que coisa maravilhosa assistir desse espetáculo e perceber também a força e a beleza e a grandeza de uma obra dessa dimensão. Uhum. Então seria... Adorei sua metáfora, né? E tem uma opinião que literatura russa tem muito sofrimento. Você sentiu isso? Mas nós adoramos sofrimento. Eu estava falando contigo antes sobre... Isso, e de certa medida, isso é basicamente a imagem que se tem da Rússia no exterior, por exemplo. De vocês, do ponto de vista artístico, a gente vai esperar sofrimento sempre. Por essa razão que os filmes que fazem mais sucesso fora, as produções russas que fazem mais sucesso são Tarkovsky. Tarkovsky é sofrimento, impossibilidade de uma comunicação direta, é desencontro. E as comédias soviéticas são maravilhosas, artistas fenomenais, elas só são algo que fica como produto interno, como uma grande riqueza, um tesouro que está guardado só para vocês. Sim. Por exemplo, me parece que há uma certa expressão chamada a alma russa. Isso era minha próxima pergunta. Русская душа, загадочная русская душа. Que está muito no que a gente imagina na obra de Dostoiévski. Por exemplo, quando a gente pega Crime e Castigo, quando o personagem está naquela situação precária, depauperada, sem dinheiro, e ele consegue, no penhor, adquirir alguma quantia e encontra-se com aquele bêbado que o leva para casa e ele consegue tirar dinheiro e dar para a filha, e depois ele começa a desperdiçar o que ele não tem, ele dá o que ele não tem. Então é uma coisa muito, à primeira vista, estranha, né? Um certo fatalismo, uma certa tragédia
que maravilha todos nós, né? Todos nós, que eu digo, eu acho que o Ocidente todo, não é só o Brasil, tem uma admiração grande pelo patamar que foi alcançado pela literatura russa. Porque a gente vai pensar, por exemplo, mais ou menos no século XIX, a grande literatura estava na França. E no final do século XIX vai ter essa virada com esses grandes gigantes, né? Dostoiévski e Tolstói, que vão basicamente ser as grandes representações, e é quando o centro literário do mundo gira para a Rússia. Agora, uma coisa interessante, uma coisa é ler sobre essa misteriosa alma russa, mas você teve uma única chance de conviver com pessoas russas. Você chegou a perceber essa alma russa existe de verdade? Ou é alguma coisa literária? A Rússia é um país muito seguro. A primeira vez que eu senti medo foi... Encontrei na rua, um rapaz me parou. E não tanto quanto Moscou, quando ocorre de as pessoas às vezes pediam dinheiro para comprar alguma coisa e tal. Geralmente alguma pessoa que quer beber e tal. Então ele me parou na rua e me explicou... Para resumir, ele me pediu ajuda para comprar alguma coisa. Eu falei que estava sem dinheiro, mas... o que a gente sempre fala no Brasil, eu estou sem dinheiro, estou com cartão aqui. Aí falou, você pode ir comigo pro supermercado? Porque eu tenho uma filha de 2 anos, estou sem trabalho. Você podia comprar fralda para ela, alguma coisa? Eu pensei assim. Eu falei, não estou aqui na Rússia às custas de uma bolsa do governo que é financiada por imposto que ele também paga. Fazer essa boa ação uma vez não vai me fazer mal. Então a gente foi. Ele começou, a gente combinou dele escolher os produtos, as coisas, e eu concordar ou não. Então ele pegou tudo que era necessário para a família, em primeiro lugar. A fralda, frango, pão, leite. E no final, ele perguntou, eu posso pegar uma vodka? Foi muito engraçado, porque foi uma coisa de ele escolher primeiro a família, entende? Depois que a situação da família estava resolvida, aí que ele foi... Mas tudo era se eu concordasse. Eu concordei, evidentemente. Você concordou? Claro. Olha só, na literatura russa tem vocabulário bastante amplo, rico, Sim. E muitas palavras já são palavras arcaicas que nem os russos percebem. Como se lida com isso? Google Tradutor ajuda? A pessoa sofre, né? Quer morrer e não entende, é muito difícil. Mas, por exemplo, no curso que eu estou fazendo agora, eu tenho a oportunidade também de conhecer literatura russa contemporânea, que não tem um vocabulário tão rebuscado, tão complexo como, por exemplo, autores que a gente já citou aqui, como Bulgakov, Dostoiévski e outros. E Pushkin, sobretudo. Sim. Lermontov e outros são mais difíceis. Então, era o que eu fazia quando eu estudei inglês. Quando eu não conhecia, você pensava que inglês era difícil. Pensava que inglês é difícil, né? Você vai estudar inglês? Inglês é tão difícil. Agora você vai estudar russo. Mas o que eu fazia quando eu estudava inglês? As palavras que eu não conhecia, anotava. E eu acho que é o trabalho que todo estudante de língua tem que fazer. Não tem como contornar isso. Muitos alunos escolhem aquele método de copiar um trecho de texto, botar no Google Tradutor e estudar dessa forma. O que você acha disso? É preciso ter um certo conhecimento com a língua para poder fazer isso. Se você vai fazer no início, não é bom. Porque às vezes, por exemplo, eu faço isso, mas eu sei quando o Google Tradutor está errado. Sim. Isso aqui não está correto. Então, se for para fazer isso desde o começo, é uma ferramenta que a princípio pode parecer boa, mas não é. Então, várias vezes existem enganos aqui. E principalmente o Google Tradutor, que faz do russo para o português, é muito ruim. Ele é mais eficaz do russo para o inglês, porque me parece que eles traduzem automaticamente, quando se faz a tradução do russo para o português, eles traduzem do inglês. Então, o sujeito que não tem um conhecimento do inglês fica mais difícil. Por exemplo, eu falo inglês, russo e espanhol. Então, às vezes, quando eu tenho uma dúvida numa palavra, eu coloco inglês, português, espanhol, e às vezes eu jogo no Google Imagens para ver o que que eles aparecem. Porque se for um objeto, eu vejo o que é. Perfeito. E às vezes eu coloco no Google Livros, quando é uma frase, para ver o contexto em que isso se repete. Então, são as estratégias que eu uso para aprender, né? Perfeito.